Esse momento, irmãos, do culto, que é essa questão da nossa fidelidade, que nós devemos entender o porquê fazemos se cumprir em nós aquilo que nos é devido pela vontade de Deus. Para que nós sejamos verdadeiramente, somente dependentes de Deus. Este momento que aqui estamos e o que a palavra de Deus, pelo Espírito Santo que aqui está presente no nome de Jesus Cristo, vai nos falar, nos traz a gente ser fiel a Deus. Não tratando por causa dos dízimos, das ofertas. Os dízimos e as ofertas trata de uma obediência de cada servo, de cada filho, de cada discípulo, de fidelidade a Deus, que é fiel a nós, como diz as Escrituras, mesmo que estejamos infiéis a Ele. É para o servo, aquele que recebeu Jesus Cristo, se batizou, selando sua fé, pelo simbolismo do batismo, refletir profundamente que essa fidelidade da nossa vida, em todas as situações dessa caminhada, nos traz ricamente, como nós vamos ouvir hoje, temos ouvido muitas vezes, no dia a dia dessa nossa caminhada cristã, o quanto Deus é zeloso por aqueles seus servos, aqueles seus santos, aqueles que buscam corresponder à fidelidade de Deus, sendo fiel a Ele, na sua vida cotidiana, na sua obediência e temor a Deus, na prática da sua caminhada. É o que nós precisamos refletir muito. Nós estamos com um tema, iniciando na primeira quarta, né? Começamos domingo, continuando hoje com esse tema tremendo, que é o tema do ano, a família e a igreja. Esse tema do mês de agosto, que é o tema da juventude, do congresso, que a igreja tem o seu tema direcionado a todo o mês de agosto, que é a família somos nós, a igreja somos nós, no crescimento espiritual. E o tema da juventude me refaz. O crescimento espiritual nos faz nos refazermos daquilo que precisamos mudar. Dá para a gente sincronizar o tema da família, igreja, no crescimento espiritual, para ser refeito dentro daquilo que necessitamos. Crescimento espiritual é refazer aquilo que nós precisamos refazer dentro da igreja, mas que algo ainda precisa ser refeito na vida de cada um. É o que Deus procura, por isso que falamos, como falou Moisés, lá em Êxodo, Deuteronômio, que Deus é zeloso, que Deus cuida de nós, e é uma realidade. E será que nós não temos um entendimento suficiente para entender perfeitamente o amor desse Deus para conosco? Poderia Deus, já deu seu filho lá na cruz, já levou a direção para as pessoas se arrependerem e serem convertidas. Pronto, agora é com eles. Deus não fez isso e não faz. Deus continua nos avivando, nos exortando, nos despertando, para que a gente se refaça. Para que a gente tenha um crescimento espiritual. Esse tema da juventude é um tema muito pertinente,
pertinente, digo, para o momento que a igreja caminha. A apostasia está clara, evidente na vida da igreja. Irmãos, creio que vocês raciocinam comigo diante da caminhada que caminhamos da mesma forma na mesma terra que nós estamos. O quanto precisamos da ajuda de Deus para nos dar a direção e a segurança de vencermos as árduas caminhadas no dia a dia dessa terra. Só Ele pode fazer isso em nós. Irmãos, nós sozinhos somos incompetentes. Não tenha dúvida disso. Nós somos fracos, somos pequenos, somos limitados. E se a gente crer e confiar que somos, nós passamos a ter uma vida completamente dependente de Deus. Buscando o crescimento espiritual, buscando em Deus para que Ele nos refaça dentro da área da nossa vida que necessitamos. Cada um sabe o que precisa ser feito. Eu não conheço o coração de ninguém, eu conheço o meu. Como Deus conhece o meu e o de vocês. E cada um de vocês sabe o que vocês precisam para Deus refazer. Eu sei o que eu preciso para Deus refazer. E é na busca do crescimento espiritual que Deus refaz aquilo dentro de nós que precisa. Para que a gente seja um crente fiel. Um servo de obediência e temor a Deus, só crescendo espiritualmente, aprendendo de Deus, vivenciando com Deus a caminhada, sabendo que Ele é o dono da nossa vida, só Ele é quem pode nos dar a vitória, só Ele é quem pode nos levar aos céus. Nós sabemos disso. Agora precisamos agir da forma que nós sabemos que precisamos. É deixar Deus nos refazer dentro daquela área da vida que precisa ter mudança, que precisa ser refeita, que precisa ser consertada, que precisa ser mudada. Será que a gente vai passar o tempo inteiro ouvindo a voz de Deus e ainda fazendo o contrário? Será? É tempo de refletir, porque os dias se aproximam da volta de Jesus. Talvez mais tarde, para alguns, não vai ter mais tempo de ser refeito. E se não tiver tempo, vai para o inferno. Eita palavrinha que ninguém quer ouvir, né? Mas a verdade da Escritura é essa. Para quem estuda a Bíblia sabe muitas situações que Jesus fala sobre isso. Na desobediência do homem, para onde ele vai. Aquele capítulo mesmo, quando Deus, através de Jesus Cristo, falando para Nicodemos, o último verso do capítulo 3... que ele diz que aquele que crê em Jesus Cristo terá a vida eterna, mas o que não crê, não terá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Está vendo? É o pregador que está falando, é a palavra escrita, e é para o nosso bem, é para o nosso despertar. Gente, o crente verdadeiro em Jesus Cristo, ele não peca. Pode estar sujeito, mas ele luta, ele se esforça, ele busca, ele se aviva, ele desperta. Para que ele não peque. Está sujeito. Quando caminharmos por aqui, e a própria palavra diz que aquele que disser que não peca, que não é pecador, é mentiroso. Hoje, para a glória do Senhor Jesus Cristo, nós somos pecadores, lavados e remidos pelo sangue de nosso Jesus Cristo, pela nossa fé do nosso arrependimento. É a graça de Deus que nos deu a salvação, pela fé em Jesus Cristo. Então, queridos amados irmãos, essa história que a gente ouve uma vez por outra, e se não me falha a memória, domingo, eu fiz uma ilustração breve com esse texto, com essa história, mas eu vou ler alguns versos,
Os irmãos vão acompanhando aí 2 Crônicas, capítulo 20, que é uma história, meu irmão, de uma situação que só Deus poderia resolver como resolveu. E quando a gente medita nesse texto, dessa palavra de Deus, a gente precisa ir ganhando fé, crescendo a fé, se revestindo. Porque vê Deus pelejando por Josafá, pelejando por Judá, pelejando por Jerusalém, pelejando por aquelas famílias, por aqueles filhos. Que esse mesmo Deus é o que hoje faz da mesma forma por nós. Peleja por nós, cuida de nós. Ouça, começando do verso 1. 20. Começando do verso 1. Vocês querem ver uma coisa logo para chamar a nossa atenção? O que é que está no cabeçalho desse capítulo 20, da sua Bíblia? Pronto. A gente ouvindo essa palavra hoje aqui, Deus concede a vitória a nós, a nossas famílias, ao nosso casamento, aos nossos filhos, às nossas igrejas. Porque nós vamos observar, dentro dos textos que nós vamos ler, que Josafá teve uma posição a tomar, a posição da bênção. Que é o que nós aprendemos hoje, a tomar a posição da bênção. Não vamos nos assustar, talvez até nos preocupamos com as dificuldades enfrentadas, mas temos a segurança que Deus peleja por nós, cuida de nós, resolve para nós, nos dá a vitória, como deu a Josafá, como deu a Judá. Porque quando chegou essa notícia a Josafá, claro que ele ficou espantado, porque o mensageiro disse que era uma grande multidão que vinha contra eles. 3 povos, Moabita, Amonita e os povos dos montes de Seir. Josafá disse: eu pelejar, estou perdido. Era uma multidão mesmo, eram 3 povos, era muito homem, se valente, armados. A posição de Josafá, qual foi, Danilo? Lembra? Com o povo de Judá, ele convidou todo mundo, mas ele tomou uma posição. Ele foi para onde? Vê se você lembra. Eu sei que às vezes a gente esquece. Você é Danilo? Deixe Danilo raciocinar, rapaz. Eles foram para dentro da igreja, para o tempo, como disse o Elis, e orar e jejuar. Logo os primeiros versos, nós vamos ler aqui agora. Está vendo? É o que hoje a gente faz e devemos fazer. Tem um problema? Tem uma situação que aos seus olhos é impossível ser resolvido, mas Deus é conhecido como o Deus do impossível. Mas nós temos que ter a posição a serem tomada. Eles foram para a igreja, eles jejuaram, e ele chamou todos aqueles anciões, o povo de Israel, de Jerusalém, e ainda por cima, o seu contemporâneo, o profeta Isaías. Então vamos ouvir o que está escrito. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram à batalha contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra você uma grande multidão do outro lado do mar morto, da Síria, e já em Hazazon Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo, foi buscar o Senhor e ordenou jejum em todo a Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém,
na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir? Porventura, ó nosso Deus, não expulsaste os moradores desta terra da frente do teu povo Israel, e não a destes para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois teu nome está neste templo. Clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, ó filhos de Amon, de Moabe, e o das montanhas de Seir, pelos quais não permitistes passar Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Agora então, nos retribuindo, vimos para lançar fora da tua herança, que nos fizestes herdar. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão, que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava de pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então o Espírito do Senhor, no meio da congregação, veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filhos de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse, ouça bem esse verso 15, escute todos os moradores de Judá, e vocês moradores de Jerusalém, e você, ó rei Judá, assim o Senhor lhes diz, não temam, não se assustem, por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amém? Irmãos, que palavra, que ação gloriosa de poder, desse Deus maravilhoso, que ontem acudiu essas famílias. Veja aqui que eles falam, mulher, filhos, não é? Todos, Deus protegeu e guardou. Mas não podemos deixar de lembrar que nessas situações que hoje vivemos, nós temos um Deus que peleja por nós. O que é que o profeta disse a Josafá? Que ele ficasse quieto, que ele ficasse tranquilo, que ele sossegasse, porque aquela peleja não era dele, era do Senhor. A peleja de Deus. Assim Deus faz conosco hoje. Mas não deixe de lembrar, nós precisamos estar na posição da bênção. Essa confiança, essa fé, esse envolvimento, essa busca, essa obediência, esse temor a Deus. Essa é uma realidade da vida cristã, como seres humanos, que uma vez por outra um cristão, um servo do Senhor, ele vacila. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, por isso que Jesus diz que deve orar e vigiar, porque nós temos uma carne que é fraca, que pode ser atingida pela terra, pelo pecado, pelo mal. Mas olha a garantia das promessas. Aí eu digo a vocês, irmãos, não tratando pessoal de ninguém, mas como uma forma de um avivamento e de um despertamento. Nós temos que nos esforçar o máximo para ter essa comunhão com Deus 24 horas. É estudando a palavra, é orando, vindo para os cultos. Irmãos, participando das programações da igreja. As programações da igreja traz um despertamento de fé tremendo.
faz a gente se alegrar, se renovar, porque vocês sabem que o lado oposto trabalha para nós desanimar, para nós perder a fé, para nós não estar a tempo, para a gente não cultuar, arrumando desculpa, justificativa, até mentindo, para não estar no culto, para não estar na programação, para não fazer isso e aquilo pela obra de Deus, para não ser fiel a Deus. Será que eu podia dizer a Deus: Senhor, eu não vou devolver os dízimos, porque eu tenho algo para fazer na minha casa? Eu estou correto? De jeito e qualidade nenhuma, os dízimos é do Senhor. Não estou aqui tratando disso não, mas para entender, porque é uma coisa que mexe muito com a fidelidade do crente. É o que mexe muito. Você veja que quando um servo do Senhor é fiel, naquela mesma palavra que usou Malaquias, que foi logo recente quando eles chegaram do asilo babilônico, que eles estavam cuidando das suas casas e não estavam cuidando da casa de Deus. Não estava devolvendo o que era de Deus para o conserto, porque a casa também ficou debaixo de sol e chuva, o templo do Senhor. Talvez ao olho do homem, não, eles estão certos, as casas deles ficaram deterioradas, estava aí no tempo, a chuva e o sol esbagaçou, destruiu. Mas Deus disse: primeiro é a minha casa. E usou o profeta Malaquias. Mas eu quero dizer para vocês, como Deus é tremendo, e a gente não pode nunca deixar de pensar isso, meditar as coisas de Deus e quem Deus é. Deus disse pela boca do profeta Malaquias, que daqueles fiéis, Ele repreenderia o devorador, o migrador, o cortador e o destruidor, os demônios, que arrebenta com a vida do homem. Deus disse que aos fiéis, Ele repreenderia, Ele desfaria, Ele destruiria, Ele impediria que os malignos pudessem ir de encontro à sua casa, à sua família, ao seu lar. Mas ouve para vocês verem o que é ser humano cristão também, o que eles falaram quando Malaquias pegou forte e disse que eles estavam roubando a Deus. Eles com a maior, vamos falar na linguagem de hoje, a maior cara de pau, né? A maior desobediência. Eles ainda disseram: e que nós estamos roubando? Mas o profeta não pensou duas vezes, porque ele estava ali debaixo da ordem de Deus, nos dízimos e nas ofertas. Mas veja a bênção do Senhor, irmão, não estamos tratando disso, mas estamos tratando de uma fidelidade, de obediência na caminhada terrena, em todas as áreas da nossa vida, é na família, é no trabalho, é na igreja, é na comunidade. Nós estamos tratando disso, que Deus quer isso. Como Deus poderia pelejar por eles, se eles estivessem desligados de Deus, Judá, Jerusalém, Josafá. Eles não conseguiriam. Veja que a Escritura diz que ele teve medo, era muita gente, eles se assustaram. Eles não chegaram a mover nada para destruir o inimigo, que tinha ido em grande multidão para destruir as famílias deles e a igreja de Cristo. Quando eles saíram do templo, que oraram, que jejuaram, veja o poder de Deus dentro do templo. Não é o templo, mas é o poder de Deus presente com a sua igreja, com as famílias, ouvindo o clamor, a súplica, as queixas que estavam sendo ali prestada a Deus. O irmão José lembra do que aconteceu com os inimigos? Lembra? Eles se destruíram entre si. Primeiro, Moabitas e Amonitas destruíram os povos do monte de Seir. Depois, Moabita e Amonita entre si se destruíram. Judá, Josafá, Jerusalém, não precisaram mover uma palha.
O que é que disse o verso 15? Que eu não chamei a nossa atenção? O Senhor disse que a peleja não era dele, de Judá, de Josafá, mas sim do próprio Deus. Ele que pelejaria por nós, como pelejou ali por Judá. Irmãos, é questão de fé e obediência. Ouvir, crer e viver. Viver debaixo da graça do Senhor todo o tempo, não é só dentro do templo, não é só um momento que vem à igreja. O templo é necessário vir, foi o que eles fizeram, eles foram para dentro da igreja, eles foram orar, eles foram jejuar, porque Deus é o Deus da igreja, é o Senhor da igreja. E Ele ouve o clamor, Ele ouve a súplica. Como podemos querer ouvir justificativas? Eu não vou para a igreja hoje por isso e aquilo. Eu, como igual a vocês que sou, quantas das vezes eu vim para a igreja e vem aquele esmurecimento, vem aquela vontade de ficar. Isso é coisa do diabo. Mas a palavra deles através da boca de Tiago, no capítulo 4, verso 7. Sujeitai, pois, a Deus, resistir o diabo, ele fugirá de vós. E a gente clama, pede a Deus para repreender e desfazer aquilo que o diabo está tentando, e ainda lhe arrumando justificativos e motivos para você não ir adorar a Deus, ou não ouvir aquilo que você precisa ouvir. É o que Deus vai ensinando para a gente, meu irmão. Deus nos ama, mas muitos ainda querem entender que Deus dá carão, que Deus é muito forte, pesado. Deus, Ele é forte porque Ele é o Deus único, todo-poderoso, mas Deus nos ama. O amor de Deus está na sua justiça, Ele é justo, Ele é santo, Ele é puro, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Então, queridos irmãos e amados, vendo todo esse acontecimento, os propósitos de Deus para as famílias é sempre amor, felicidade, paz e harmonia. É o que Deus levou a Judá, a Josafá ali. E para que eles pudessem ter essa segurança, eles buscavam crescimento espiritual. Eles buscavam conserto para situações da qual eles necessitavam, como o tema, se refazer daquilo que necessitavam. Será que nós, irmãos, aqui agora, só nós aqui, não precisamos sempre buscar força no Senhor, para poder estarmos presentes e ouvindo a voz de Deus, para poder estarmos orando, para poder estarmos estudando a palavra de Deus, para poder estarmos servindo na obra? Dependemos ou não de Deus? E quando nós reconhecemos, nós temos esse crescimento espiritual de revestirmos no poder da palavra de Deus, que se busca o crescimento espiritual pela palavra, para aprender a fazer, para se refazer, para poder agradar o coração de Deus. Não é brincadeira, queridos. Não é brincadeira. Deus está aqui nos trazendo a direção de vitória. Deus está nos trazendo segurança para a nossa vida até a volta de Jesus, enquanto caminhamos nessa terra mal. Agora cabe a nós entendermos. Nós, queridos irmãos, fomos nascidos no coração de Deus, para a felicidade do gênero humano. Nós nascemos no coração de Deus. Perdoe-me que me chegou um soluçozinho aqui, mas passa. Se alguém me auxiliasse com um copinho de água, eu agradecia. Então veja, queridos irmãos, em toda essa palavra de Deus que nós lemos, temos as famílias de Jerusalém, que viverão um tempo assim. Depois receberam notícia que seus inimigos marchavam contra eles para a guerra, e ficaram todos tomados de medo. Eram muitos, 3 povos, armados. Eles temeram, mas eles estavam ligados, eles buscavam um crescimento espiritual, um conhecimento. Por isso que Deus envia o profeta para falar com Josafá, o rei Josafá,
como ele deveria proceder. Deus diz que não temesse, que ele estaria com eles. Deus diz aqui agora a nós que ele está conosco, que a gente não tema, a gente só prossiga, só busque a posição da bênção. Procure ter um crescimento espiritual, deixar de ser menino o tempo inteiro. A gente não pode ser só ouvinte. A gente sabe disso, que é uma palavra que a gente compartilha sempre. Palavra do apóstolo Tiago. Jovem querido, obrigado, hein? Deus o abençoe. Sem água, ser vivo nenhum vive, viu? Nenhum ser vivo vive sem água, nem planta, nem animal, nem ser humano. Então, queridos irmãos e amados, Josafá não se acovardou, nem se entregou, mas liderou o povo na direção perfeita. Ele não recuou, ele não se acovardou, pegou o povo e direcionou. Isso se chama-se conhecimento de Deus, crescimento espiritual. Foi a posição de Josafá para levar aquele povo a serem vencedores junto com ele. É o que hoje nós, queridos irmãos amados, como família e igreja, juntos, crescendo espiritualmente, precisamos fazer assim. Orientar e direcionar a igreja, a família, a caminhar pela direção de Deus, pela vontade de Deus. É o que a gente precisa. Irmãos queridos e amados, nessa crise que ali tinha sido instalada em Josafá e Judá, nas famílias de Jerusalém, Josafá orientou para que ele experimentasse o verdadeiro milagre de Deus naquelas famílias, na vida daquelas pessoas. Irmãos, creia, Deus é o Deus do milagre até hoje e será sempre. Deus não deixou de fazer milagre. O que nós precisamos acreditar e confiar e buscar esse conhecimento, esse crescimento espiritual. Irmãos, ali naquela questão, como eles chamaram o vale do medo, foi transformado em vale de bênção. Se era um vale de medo, porque aquela multidão contra Judá, contra Josafá, contra Jerusalém, contra as famílias, os filhos, era o vale do medo, se tornou em vale de bênção. Deus operou o milagre. Deus derramou a sua bênção sobre as famílias, sobre Josafá, sobre Judá e Jerusalém. E todos aqueles que foram buscar, como disse o texto, muitos outros de outros lugares se juntaram a Josafá. É o que nós precisamos, como família e igreja, juntos no crescimento espiritual. A nossa vida e a nossa atenção tem que ser somente a Deus. Lembre-se que eles eram humanos como nós. Será que eles não ficaram com a cabeça assim meio incomodada, como a Bíblia diz que eles tiveram medo? Será que eles não ficaram preocupados? Ficaram. Mas qual foi o procedimento deles? Ir para dentro da igreja. A igreja de Cristo. Cristo está dentro da igreja, como está aqui nessa noite. Justamente para nós prestarmos as nossas queixas, para nós colocarmos nas suas mãos a peleja, a dificuldade, porque ele disse que peleja por nós. Foi o que ele disse a Josafá. Assustados com alguma dificuldade ou outra, é natural pelo lado humano, mas a nossa fé supera tudo isso. A nossa confiança em Deus. Porque Deus traz a vitória, queridos irmãos e amados. O vale de medo se transformou em vale de bênção. Assim como foi nos dias de Josafá, é nos dias de hoje também, irmão. Deus também pode fazer com as nossas famílias hoje. Deus pode e quer. Mas temos que fazer as observações necessárias.
Josafá soube onde buscar, Josafá soube a posição que devia tomar. Esse crescimento espiritual nos leva a isso. Esse conhecimento da palavra de Deus, esse envolvimento com a palavra, com Deus, com a sua obra, nos leva a ter sabedoria para vencer os obstáculos, as situações adversas. Essa é a verdade de Deus. Aqui não se trata de palavras humanas, é do Senhor, do nosso Criador que nos ama. Hoje Deus está tendo mais ainda cuidado com a gente, através dessa palavra, do seu Espírito que está aqui com a gente, nos despertando a tomar a posição certa, a posição da bênção, porque no lugar do medo, Ele transforma em bênção. A família e a igreja, irmãos, deve sempre estar junto, crescendo no temor ao Senhor. Através de quê? O que foi que Josafá fez com aquele povo que ele convocou? Orar e jejuar. Então hoje o procedimento é esse. Eu falei no início, se nós não tivermos posições de oração, estamos perdidos. Aquele que não ora, perde. Só estou repetindo o que eu falei antes. Eles tomaram essa posição, é um grande exemplo. Lembra quando Davi pecou? E cometeu o pecado duplo? Que o profeta Natã foi até ele? Assim que ele ouviu do profeta, ele correu para dentro da igreja. Davi foi orar. Então, queridos irmãos e amados, a oração é uma preciosidade da vitória do crente, do povo de Deus, das famílias de Deus. É pela oração, queridos, que conhecemos a Deus como fonte de poder e conhecemos que somos sua exclusividade. Pela oração reconhecemos o poder de Deus, porque Ele responde, porque Ele traz a solução quando clamamos e buscamos e pedimos. Queridos irmãos amados, precisamos sempre acreditar, a oração e o jejum é um meio de graça da graça. É um meio de graça da graça, para nós alcançarmos as vitórias, para a gente derrotar o inimigo. Não é diferente do tempo de Josafá hoje, só mudam os séculos, mas os problemas continuam sendo problema na terra. Então Deus nos traz a graça de graça. E nós só precisamos ter a posição, orar, jejuar, obedecer, fazer a vontade de Deus. Buscar o conhecimento de Deus no seu crescimento espiritual. Então, queridos irmãos e amados, a oração e o jejum é esse meio da graça, de graça, para a vida, mas principalmente nos tempos de crise. É o primeiro passo e o recurso que o crente em Jesus Cristo toma. Acredito que vocês entendem isso. Quando se passa uma situação ou outra, a primeira situação, a primeira posição que a gente toma, não é orar? Quando a coisa é mais grave, oração e jejum. Foi o que fez Josafá, foi o que fez o povo de Judá. Então, queridos, amados irmãos, crescendo em espírito, ouvindo de Deus a sua palavra. E quando ouvimos de Deus a sua palavra, nós nos refazemos. Nós nos renovamos. Nós nos restauramos. Nós nos edificamos. Nós crescemos espiritualmente. Está vendo? Eu poderia, nesse texto aqui, porque eu quis trazer contando a história, mas eu poderia trazer o tema desse sermão, me refaz. Eu poderia. Cai bem, encaixa bem. Dentro desse tema, a situação, essa história.
Então, queridos, quando eles começaram a orar e jejuar, o Espírito do Senhor veio no meio da congregação. E sabe o que foi que o Espírito Santo disse lá no meio da congregação? Ouçam. Dai ouvido, vós moradores de Jerusalém, aos que vos diz o Senhor, um lar de bênção edificado pela palavra de Deus. Jesus disse, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, serão comparados a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqueles que procuram se edificar, aqueles que procuram crescer espiritualmente, aqueles que procuram refazer situações da sua vida, a bênção está aqui clara, como disse o Senhor. Veja, queridos, que a palavra de Deus, ela fortalece, ela guia, ela dá prazer, ela traz a paz. Deus dá tudo ao lar que precisa, o que aquilo precisa ser feito. A palavra de Deus, queridos irmãos e amados, quando aceitamos, confiamos, e de nós são expulso o medo. A palavra de Deus é a promessa da vitória, da segurança, da tranquilidade, da paz. É a palavra de Deus. Como eu posso deixar de estudar a palavra de Deus diariamente? Como eu posso deixar de ouvir a voz de Deus? Como eu posso deixar de orar, de jejuar? Se aqui está a solução, se é a palavra da direção da bênção, é a palavra de Deus, é a direção que Ele nos encaminha. Não tem como, irmãos. Nós somos de Deus, nós somos família de Deus, e a família de Deus caminha pela palavra de Deus, do dono da nossa vida. É o que a gente precisa. Entender, crescer espiritualmente. Então, meus amados irmãos queridos, na presença de Deus, para adorar e louvar a família, é no crescimento com sabedoria. É isso, queridos irmãos e amados, na família, na igreja, na sua vida pessoal. É isso que nós precisamos, irmãos, adorar, louvar a Deus, junto com a família, com a igreja, crescer em sabedoria. É o que a gente precisa, queridos irmãos e amados. Nos versos 18 e 19. Irmãos, a palavra que antes expressava medo, lamento, queixa e revolta, foram substituídas por palavra de louvor, por palavra de adoração a Deus. Veja que diferença. Louvar a Deus é estar alegre, estar cheio de júbilo, é estar contente com Deus e alegrar o coração de Deus. A nossa alegria alegra o coração de Deus, porque Deus nos traz dele essa alegria perfeita, tirando o medo, tirando os problemas, nos dando essa coisa perfeita que nós desejamos, a paz do Senhor, trazendo essa paz para nós. Então, queridos irmãos, o louvor, irmãos, que brota do coração sincero, tem o poder de transformar um ambiente do medo e levar a ser um ambiente, irmãos queridos e amados, um ambiente de vitória, de alegria e paz. É maravilhoso isso. Eu não tenho um ministério de música, não foi esse dom que Deus me deu, mas adorar a Deus todos nós adoramos. E às vezes eu começo a cantar no quintal. E Valneide, rapaz, os vizinhos, eu digo, é para eles ouvirem mesmo. Eu não quero que eles classifiquem minha voz, eu quero que eles ouçam a mensagem de Deus. Porque eu canto no quintal mesmo. Lá aqueles vizinhos bem perto, a maioria ouve, porque eu não canto devagar, baixinho. Mas é assim, irmãos. É alegria no Senhor. E quando a gente adora sinceramente, Satanás bate em retirada. Ele se irrita porque dói. Se ele tem ouvido, doeria no ouvido dele. Mas, queridos,
O louvor brota do coração sincero e traz alegria a todos que ali possa se encontrar. Efésios 5, 18, 19 está escrito assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? É dessa forma que nós caminhamos. É dessa forma, e não estou preocupado se A ou B vai gostar. Não estou. Eu quero é abençoar. Ele que entenda que eu estou querendo abençoar. Mas eu vou deixar de adorar o meu Deus, porque alguém não vai gostar. Ele vai ter que se mudar. Que eu não vou deixar. Então, queridos irmãos e amados, outro texto de Salomão, no Provérbio 16, verso 24. A língua do sábio é medicina. Provérbios 12, 19. A língua serena é árvore da vida, mas a perversa quebranta o espírito. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Está vendo? Que temos que louvar, temos que adorar, temos que glorificar a Deus. Vocês já ouviram o Adroaldo cantando? É uma bênção, porque é a mensagem do Senhor. Deus, Ele diz que Ele não capacita Ele não capacita? Hã? Não ouvi. Pronto. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Muito bem. Às vezes a gente esquece, né? Ele não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. E assim ele vai dando a nós nesse crescimento espiritual, nos capacitando. Então, queridos irmãos e amados, a confiança, encerrando, total em Deus e nos seus profetas, nos traz o crescimento espiritual. A confiança nos profetas, na palavra de Deus, nos traz conhecimento, crescimento espiritual. Veja bem, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Está vendo, queridos irmãos e amados? Então, irmãos, eles ouviram a palavra de Deus e confiaram. E ficaram atônitos, felizes, tudo que o Senhor, através de seus profetas, haviam dito para eles. Você terá um exemplo, Atos 16, 31. Quando o carcereiro viu as grades cair, que tentou suicidar-se, mas antes ele vinha ouvindo, eles cantando lá na cela, orando. O carcereiro ouvia. Quando eles gritaram para o carcereiro, fica quieto aí que está todo mundo aqui. Não fugiu ninguém. Com certeza, olhando hoje na parte humana, o carcereiro deve ter espantado. As celas caíram e eles não fugiram. Só que ele vinha ouvindo. Sempre eles cantando, adorando, louvando, orando. Não é assim que o capítulo 16 mostra? Porque quando Paulo diz crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, ele não pensou duas vezes. E isso já era fruto daquilo que ele vinha ouvindo, do que a gente deve viver fazendo. Então, queridos irmãos e amados, os inimigos se diziam poderosos e cruéis, e não respeitavam as famílias. E sabe por que ele não respeitava nem a família deles, aquele povo? Eles queimavam seus próprios filhos em sacrifício aos deuses que ele adoravam. Como é que ele não tinha amor na sua própria família e amar a família dos outros? Não tem como, né? Por isso que eles foram para destruir as famílias, destruir os filhos.
Então, queridos, quando eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os inimigos e foram desbaratados e destruídos. Ao quarto dia, foi 4 dias, no vale do medo foi transformado em vale de bênção. Amém? Então, queridos, dentro dessa passagem bíblica, da palavra de Deus, desses enfrentamentos vencidos, porque Deus pelejou por eles, hoje nós não devemos nos assustar em situações que enfrentamos, porque o mesmo Deus de Josafá e de Judá, Ele também peleja por nós, é o nosso mesmo Deus hoje. Lembra-se que é dado a Deus a imutabilidade. Deus não muda, Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo. Agora nós precisamos acreditar, esperar no Senhor, ter paciência para o momento de Deus, mas ligado a Ele, não é? Na posição da bênção, transformando o medo em bênção. Amém? Que Deus aplique essa santa palavra em nossos corações e que a gente procure cada dia ter um crescimento espiritual e refazendo também, né, as necessidades da nossa vida que precisam serem refeitas. Amém? Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graças, Pai nosso que estás nos céus, porque o Senhor está presente aqui pelo Teu Espírito, porque aqui nós estamos reunidos em nome de nosso Jesus Cristo, ó Deus, e nós somos gratos porque reconhecemos que não somos merecedores, é bondade, é amor, é graça do Senhor sobre nossas vidas, e te agradecemos por esta palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, para que a gente, diante de um mundo tão perverso e mau que caminhamos, possamos estarmos tranquilos e seguros, ó Deus, sabendo que o Senhor não nos abandona, que o Senhor, ó Deus, toma nas Tuas mãos tudo aquilo que necessitamos para pelejar. É o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem peleja por nós. Ó Deus, nós reconhecemos e Te glorificamos e Te agradecemos e Te rendemos graças, em nome de Teu Filho Jesus Cristo, porque o Senhor é esse Deus cuidadoso. Continua conosco, Deus, com a nossa vida, com a nossa família. Continua no nosso casamento, em nossos lares. Continua nos transportes que nós andamos, no trabalho que se trabalhamos. Ó Deus, continua nas nossas igrejas, Tuas obras, Tua casa de oração. Continua, Senhor, no meio do Teu povo. Porque só o Senhor é a nossa vitória. Só o Senhor é a nossa segurança. Só o Senhor traz a nós alegria. Em meio ao medo, à tristeza e à dor, que possa viver o mundo, o Senhor transforma em bênção em nossas vidas, em nossa casa, em nossas famílias e em nossas igrejas, Senhor. Somos gratos, Deus, pela bondade do Senhor, por este zelo, esse cuidado maravilhoso que o Senhor tem tido para nós, trazendo para nós a direção perfeita, Senhor. Por isso que agora nós podemos lembrar que o Teu servo salmista disse verdadeiramente que a Tua palavra é a lâmpada para os pés, é a luz para o caminho, Deus, porque essa palavra nos guia, nos traz, ó Deus, a direção perfeita, nos traz livramento e nos traz a vitória, Senhor. Seja sempre conosco, fala sempre, Deus, ao nosso coração. Nós declaramos, ó Deus, que nós precisamos ouvir a Tua voz, todo o tempo da nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, a querer ouvir, cada dia, cada momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Visita agora os nossos lares e derrame uma bênção especial em cada lar de cada um de nós, em nossos casamentos, em nossos cônjuges, em nossos filhos. Ó Deus, é o Senhor esse Deus maravilhoso, em Tua igreja nos 4 cantos desta terra, que o Senhor derrame uma bênção especial em cada obra, em cada igreja espiritual, servos, filhos, discípulos do Senhor. Ó Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Leva-nos, ó Deus, para casa, nesta graça do Senhor, da qual o Senhor nos trouxe. Deus maravilhoso e eterno, em nome de nosso Jesus Cristo. Nós oramos, Te pedimos e Te louvamos, Te glorificamos, Te agradecemos, Te bendizemos, Te rendemos graças, em nome de Teu Filho eterno, santo e todo-poderoso. É o nome que está sobre todos os outros nomes, Senhor. É o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e que reina, e que reinará para todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja sempre derramada sobre vossas vidas, sobre vossas famílias, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos,
sobre a sua casa, sobre essa igreja gloriosa, santa, vencedora, do nosso Senhor Jesus Cristo aqui reunida, sobre esta casa de oração, sobre todo lugar do Senhor, ó Deus, que o Senhor derrame a bênção necessária para cada um dos teus servos e para todas as tuas obras, Senhor. Continua conosco sempre. Nós declaramos que amamos ao Senhor. É em nome de Jesus Cristo, Pai querido e eterno, que nós oramos, te pedimos, te louvamos e te agradecemos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja derramada sobre vós, sobre vossas famílias, sobre essa igreja gloriosa. Nós o abençoamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e a igreja do Senhor Jesus Cristo diz, amém, glórias a Deus. Abençoado 2 vezes.